navegam quando elas se veem aí dentro de um lugar de comoditização? A primeira coisa que a gente vê é elas entrarem rapidamente nessa guerra de preço, elas começam a esquecer o longo prazo e começam a achar formas de gerar resultados rápidos, elas começam a entrar nesse giro de que a gente precisa ter o preço mais baixo e ser mais competitivo imediatamente em relação aos concorrentes. Isso faz com que, culturalmente, as empresas acabem fortalecendo dentro das empresas um pensamento orientado não mais às pessoas, mas aos concorrentes. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já, onde a gente parou de falar sobre as pessoas, onde a gente queria saber qual é o market share, qual é o lançamento, o que a outra pessoa fez, o que ele fez. A gente fica ali ele ganhou um ponto, a gente ganhou outro ponto, e isso vira o grande movimento, a grande máquina que gira em torno da empresa. Então, percebam, né, o quanto às vezes a gente precisa enxergar que isso pode estar impactando o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de desenhar as nossas estratégias, os nossos produtos e serviços. E a última coisa, que também está linkada a tudo isso, é essa dificuldade de realmente pensar em inovação e realmente propor algo que seja diferente. E aí eu vi num artigo essa expressão e eu tentei me lembrar de onde eu tinha visto e não consegui, então vou dar um crédito aqui, um cheque em branco para esse crédito, que é essas empresas que assumem inovações suficientemente boas, que é esse lugar onde, nossa, a gente está fazendo mais ou menos o que o mercado está fazendo, então a gente está acompanhando o mercado, a gente está suficientemente em linha com o que está sendo feito no mercado. E dos segmentos que mais me chama a atenção em relação a isso são as pastas de dente. Pasta de dente é outra coisa. Quando eu chego no supermercado, eu tenho aí a que eu prefiro talvez um pouco o sabor, mas se alguém for resolver para mim, eu não precisar me envolver com isso, e se um dia tiver Colgate, no outro dia Close-Up, no outro dia Sorriso, no outro dia Oral-B, para mim não faz a menor diferença. Então, o preço aqui acaba sendo muito importante. Se vocês olharem o portfólio dessas marcas, ele é extremamente espelhado. Todas elas têm carvão ativado, todas elas têm gengivas sensíveis, todas elas têm anticárie, todas elas têm linha infantil, todas elas têm dentes brancos. É muito parecido. E elas acabam uma espelhando o movimento da outra. Então, Fernanda, como construir valor no meio de tudo isso? Acho que a primeira coisa, a gente já falou, né? Se torna cada vez mais importante compreender para as pessoas o que é valor. E eu trouxe ali aquela linha do tempo, mostrando que esses sinais, né, o espírito do tempo, ele vai mudando o que é valor para a gente, e a gente precisa ter intencionalmente uma vontade e metodologias para compreender as pessoas e compreender como elas navegam no meio de vários mercados, de vários produtos e de vários serviços, e aí sim estruturando as nossas atividades, os nossos negócios e direcionando a nossa comunicação. E algo que também é importante é a gente saber a diferença de identidade para o valor. O que isso quer dizer? A gente vê muitas empresas querendo falar sobre a percepção de valor dos consumidores e não falando sobre quem elas são. E o nosso trabalho ele tem que começar na identidade. A gente não fala assim, eu sou a Fernanda, eu sou a melhor pessoa do mundo, eu sou a pessoa mais bonita do mundo, eu sou a pessoa mais rápida do mundo e eu sou a pessoa com a melhor dicção do mundo. Não, eu digo, gente, eu sou a Fernanda, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. E vocês atribuem ou não valor. Então, a gente acaba indo para um lugar de querer dizer para as pessoas o que é valor, né? Ao invés de olhar e se debruçar em cima da nossa identidade, de como a gente é. Para a Box, proposta de valor especificamente, a gente trabalha a partir de um framework proprietário que se chama Prisma de Valor. E o prisma de valor, ele conta com justamente as duas dimensões que eu mostrei para vocês. A dimensão da ética e a dimensão da estética. Para a gente saber qual é a proposta de valor, o que a gente está propondo para o mundo, né? O que a gente está propondo nos nossos negócios, a gente precisa olhar para essas duas dimensões. E a dimensão da ética é esse framework que alguns de vocês que já fizeram o Behave talvez lembrem, onde a gente começa analisando profundamente o problema, as pessoas, a gente começa entendendo como é que elas vivem, o que são os desafios que ela tem, quais são os problemas que elas vivem, quais são as tensões. Eu só consigo ser relevante para o meu público
né? A minha proposta de valor ela só consegue ser relevante para o público se eu estiver trabalhando em cima de tensões, em cima de questões reais para as pessoas. Depois disso, para que eu garanta que a minha proposta de valor ela é diferente do resto, eu preciso entender qual é a minha vocação. De todos esses problemas, de todas essas nuances que existem no mundo, o que só eu posso resolver? Onde é que estão as minhas raízes, né? O que são os diferenciais que eu posso usar para fazer isso? E, além de tudo, a minha visão de futuro. Que mundo é esse que eu quero construir? E a estética é também um cruzamento dessas duas coisas. A tensão, o problema e a visão de futuro é o meu manifesto, né? É como eu digo a que eu estou me propondo, como é que eu vou resolver esse problema. As expressões entre a vocação e a ambição estão as razões para acreditar, o mundo do marketing aí, os reasons to believe. É os argumentos que eu tenho para dizer por que eu vou construir aquele futuro, né? Por que a gente vai navegar em relação a isso. E entre a atenção e a vocação, a gente tem direcionamentos, como é que eu vou me expressar, como é que eu vou usar gatilhos que façam as pessoas prestarem atenção de forma verbal ou de forma visual. E esse aqui, o Prisma, é só um dos frameworks que a gente trabalha para criar estratégias para os nossos clientes, e a gente sempre trabalha a partir da nossa metodologia DDD, que é detectar, decodificar e direcionar. Então, tudo que a gente faz é identificar as pessoas, os comportamentos e a cultura, identificar como é que essas pessoas navegam no mundo, quais são as coisas que elas estão experienciando, entender do ponto de vista mais de pesquisa o que esse universo de informações quer dizer, traduzir isso de forma estruturada e direcionar os nossos clientes, as nossas estratégias, combinando rigor metodológico para que a gente consiga descobrir de fato o que está acontecendo com as pessoas e com a sociedade, e usar imaginação e criatividade para trazer soluções pertinentes. Então, esse aqui foi um pouquinho das discussões que a gente quer trazer dentro do nosso curso, onde a gente vai falar de vários tipos de estratégia, e se vocês forem ver, proposta de valor, ela não é um tipo de estratégia só de branding ou de modelo de negócio, mas sim, ela pode ser transversal à área de vendas, à área de planejamento estratégico e assim por diante.